Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao 8º dia da novena em honra ao Espírito Santo. Penúltimo dia da nossa novena, onde nós nos preparamos para o cerco de Jericó. No dia de hoje nós iremos pedir ao Espírito Santo o dom do temor de Deus. Esse dom que nos dará consciência da grandeza da divindade de Deus e a nossa pequenez. Porque Deus é o Criador, nós somos a criatura, então nós devemos reverenciar ao nosso Criador. Isso é o temor de Deus, não tem nada a ver com medo, servidão, não, e sim reconhecimento de quem nós somos, de quem Deus é. Então hoje vamos clamar ao Espírito Santo que nos dê esse dom do temor de Deus. Espírito Santo, dai-me esse dom, essa consciência que vai mostrar, iluminar a minha alma, que Tu és o Senhor, Tu és o Criador de tudo, Tu és o Pai bondoso e generoso, e eu sou a criatura, a que foi criada por Ti, pensada e amada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amigos, hoje nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, meus amigos, a gente já identifica logo que a origem de toda a sabedoria, a verdadeira sabedoria, só tem uma fonte, Deus, na verdade. Então aqui, o dom do temor do Senhor vem da gente ter essa consciência, verdade, de que nós somos criaturas, Ele é o Criador. É reconhecer com humildade a grandeza divina e a pequenez humana. Então, na nossa tradição, na nossa igreja, esse dom do temor de Deus, só o Espírito Santo que nos dá. Porque Ele precisa fazer com que nós queiramos abrir o nosso coração, termos essa docilidade, para que nós venhamos ter obediência a Deus. Então, o início de toda a sabedoria, ele começa todo esse caminho de um início de sabedoria, ele começa reconhecendo que sem Deus não iremos compreender plenamente. Ou seja, que não é uma sabedoria de acúmulo de informações, porque a sabedoria de Deus não é isso, mas é ver todas as coisas sobre a ótica divina. Ou seja, como diz Santo Tomás de Aquino, a sabedoria é o sabor das coisas divinas. Então ela vai orientar tanto a razão quanto o coração, que é a vontade, para o bem, para o amor, que é a caridade. Então o dom do temor de Deus, ele nos prepara para que a gente venhamos receber a sabedoria, acolher a sabedoria, fazendo com que a gente conduza a nossa vida de uma forma justa e ordenada. Então só um coração humilde, ele vai acolher essa sabedoria. Nossa Senhora, ela é o exemplo desse temor santo, ou seja, reconheceu a sua pequenez de serva e foi exaltada aos céus. Então o sábio, ele vai ser aquele que não vai buscar a glória dos homens, mas vai se submeter à vontade de Deus.
deixando-se guiar pelo Espírito Santo. Então, a sabedoria, né? Esse coração dócil, ele é uma terra fértil para que a sabedoria divina, né, venha repousar, para que a sabedoria divina, né, a verdadeira sabedoria venha florescer. E quem são os insensatos, né? Como fala, são aqueles que não aceitam a repreensão, a correção, a verdade revelada. Então a igreja, como mãe mestra, ela continua nos instruindo através do seu magistério, através dos sacramentos, através da palavra de Deus, todos os seus fiéis. E despesar esses ensinamentos é cair, meus amigos, numa autossuficiência espiritual e deixar com que a graça venha atuar em nossos corações. Fechar, né? Fechar os nossos corações para a graça divina. Então o insensato, ele vai preferir a própria opinião do que a sabedoria divina. Então ele vai acabar se tornando cego diante da sabedoria. Então o temor de Deus, ele vai ser o primeiro passo para aquele que quer chegar ao verdadeiro amor. Então o cristão, ele só vai amadurecer quando ele movido por esse amor, por esse temor a Deus, passa a obedecer a Deus não por medo ou por castigo, mas por amor ao Pai. Então essa realidade, ela só vai acontecer, essa realidade só vai se instalar se tiver a vida na graça, ou seja, uma convivência com Deus na oração e uma vida sacramental. Porque o temor, ele vai acabar se tornando em confiança. E a sabedoria vai ser um caminho de comunhão com o Senhor. Então, viver o temor de Deus, esse dom, é reconhecer a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações. Ou seja, reconhecer a presença de Deus em todas as nossas atitudes. Essa é agir com consciência de que estar diante dele, buscando a verdade, a justiça, o bem em cada escolha. Então, quando nós enfrentamos desafios, o temor santo, ele vai nos lembrar que nós precisamos da sabedoria de Deus e que toda sabedoria tem que se submeter à sua vontade. Nas relações, na família, no trabalho, com os amigos, esse dom tem que nos levar até atitudes de prudência, atitudes de respeito, atitudes de caridade. E aí, cada gesto vai se transformar numa expressão de amor, fazendo-nos lembrar daquele que é a própria sabedoria. Agora vamos fazer a oração ao Divino Espírito Santo, pedindo que Ele desenvolva em nós, Ele nos ilumine, Ele nos dê esse dom do temor de Deus. Vem Espírito Santo, dai-me o dom do temor de Deus. Faz com que eu tenha consciência da minha pequenez e da grandeza do Senhor. Faz com que eu o ame e eu o sirva, não por medo, não por servidão, mas por amor a quem Ele é. Divino Espírito Santo, adoro-vos e agradeço a vossa divina presença na minha vida. Iluminai minha mente, fortalecei minha vontade e purificai o meu coração. Fazei de mim um instrumento do vosso amor e da vossa paz. Amém. Meus amigos, chegamos ao 8º dia da novena em honra ao Espírito Santo, esse momento forte, onde estamos nos preparando para o cerco de Jericó. Então, espero que todos vocês estejam se preparando, pedindo ao Espírito Santo para que Ele ilumine quais são as muralhas que Deus quer que caiam das nossas vidas. Que Deus os abençoe, que a Virgem lhes proteja com seu manto sagrado e que lhes dê a graça que você tanto necessita. Amém. Até amanhã.